Boa tarde a todos os telespectadores do Objetivismo Brasil. Hoje nós estamos gravando um webinário particular para falar do concurso de ensaios sobre a obra A Revolta de Atlas, cujo início foi agora em outubro e a entrega está para fevereiro de 2023. Então, por se tratar de um livro grande e complexo, a nossa equipe entendeu que seria interessante trazer uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre o significado da obra em si e, obviamente, um tratamento mais detido das perguntas propostas, das opções que vocês têm para escrever. Então, hoje estou aqui com o Ricardo para a gente ter essa discussão e qualquer dúvida também, posteriormente, vocês podem deixar nos comentários ali no YouTube, para que a gente possa ir produzindo cada vez mais material, e vocês possam escrever o melhor ensaio possível. Então, Ricardo, seja bem-vindo aí novamente. Oi, Matheus. Tu só esqueceu de mencionar na parte da introdução que tem um prêmio o primeiro prêmio de primeiro lugar é $1.500. Aí o segundo é $1.000 e o terceiro é 700. Tá, é assim que tu tem que começar motivando o ouvinte a querer saber sobre o assunto. É verdade, o Ricardo destacou uma parte importante. A gente acaba ficando sempre mais na discussão filosófica, mas nesse caso, especialmente, o prêmio é muito bom. Espero que vocês possam. A gente vai colocar os detalhes também nos comentários, novamente, o link da explicação completa que já está no site do Objetivismo Brasil. Então, não percam. Na capinha vai ficar na chamada também essa parte do prêmio, que é muito importante. Tendo em vista, então, como a gente já comentou, o tamanho do romance, né? São mais de 1000 páginas, e a complexidade do tema abordado não é um romance qualquer. É um romance que nós podemos chamar de um romance filosófico. Então, qual as sugestões de estudo para se preparar para o ensaio? Porque a gente sabe que não basta ler o romance, é necessário se rodear de diversos conteúdos para que, na hora que você se senta para escrever, você esteja preparado para o desafio. Então, quais são algumas sugestões? Antes disso, existe uma questão relevante que é o contexto de por que o ouvinte por que o ouvinte deveria considerar o que a gente tem para dizer sobre o assunto. Então, eu acho que tem 2 ou 3 fatores relevantes. O primeiro é que faz 3 anos, 4 anos agora, que eu estudo no Ayn Rand Institute, né, que é o lugar para melhor se aprender as ideias do objetivismo. Alguns dos maiores especialistas em objetivismo trabalham no Instituto e dão aulas no Instituto. O Matheus agora também é aluno. Então, esse é o primeiro fator relevante, que eu tenho uma certa experiência estudando essas ideias. O que eu diria como segundo fator relevante é que quando, né, o Ayn Rand Center Latin America, que é quem está organizando esse concurso de ensaio sobre a Revolta de Atlas, quando eles fizeram o primeiro concurso, que foi sobre o Cântico, em 2019, eu fui uma das pessoas que ganhou uma menção honorável. Eu estava recém começando a estudar filosofia naquela época, e mesmo assim eu consegui uma menção honorável para o meu ensaio. E agora, em 2022, eles fizeram o concurso de ensaio sobre a Nascente. Eu acabei não tendo tempo de participar, mas a minha esposa participou e ela ganhou o segundo lugar. Então, no caso, ela também é aluna do Ayn Rand Institute, né? Eu explico objetivismo para ela numa base diária, então ela em grande parte ela entende a filosofia por conversas comigo e por estudar no instituto. Então, eu acho que isso dá um bom background do contexto. Eu sei algumas coisas sobre como escrever esses ensaios e como, de fato, ter os bons resultados. Então, agora entrando para a pergunta, né, sugestões de estudo para o ensaio. Deixa eu te perguntar, Matheus. Como é que, quando tu está lendo a Revolta de Atlas, como é que é o teu processo de leitura? Olha, eu acabei lendo a obra umas 2 ou 3 vezes e agora novamente
ao longo do curso que nós estamos fazendo sobre os romances na Ayn Rand University. Recomendo que vocês pesquisem também, vai estar o link ali embaixo. A minha primeira leitura foi uma leitura corrida, né, uma leitura mais para aproveitar o romance em si, não muito detida, mais tranquilo. Já a minha segunda leitura, que se deu após eu começar a traduzir materiais sobre objetivismo e a conhecer um pouco a filosofia, já foi um pouco mais lenta. A terceira foi mais lenta ainda, porque aí com cada leitura você vai conseguindo traçar relações específicas. E agora, na quarta leitura, que está sendo para o curso que nós estamos fazendo, ela é bem mais segmentada, vamos dizer assim, por temas. Por exemplo, independência, o comportamento dos personagens, a busca de valores, enfim. Então, eu acho que com cada leitura, ela vai se tornando mais aprofundada e um pouco mais demorada também, esse processo, para que tu consiga, no final das contas, traçar todas as relações importantes. Sim, então, o que acontece é que, na primeira leitura que a pessoa faz da obra, ela está lendo a obra como uma obra de arte, como um livro de literatura. Então, o propósito dessa primeira leitura, ela é uma admiração, que é o propósito da arte, né? É admiração, inspiração, é o consumo da obra com um fim em si mesmo. E isso não é a mesma coisa do que um estudo da obra, né? Ou de uma análise crítica da obra, ou de tentar desmiuçar a obra para entender melhor os pontos, ou como eles se relacionam, integrações que existem. Então, esse é o primeiro ponto com relação a uma dica de estudo. As pessoas que leram a obra uma vez apenas, que fizeram só uma leitura, elas admiraram a obra, mas isso não é exatamente a mesma coisa do que facilmente conseguir pensar sobre a obra para responder às perguntas. Então, quem só leu uma vez, provavelmente tem uma certa dificuldade em conseguir buscar exemplos ou fazer integrações para responder o ensaio. Até porque o ensaio ele é de 1.500 a 2.500 palavras, se eu não me engano. Então, a pessoa ela tem que ter um certo conhecimento do livro, dos eventos do livro, dos personagens, para conseguir desmiuçar, né? Conseguir escrever o ensaio. Então, para quem leu a obra uma vez, a minha sugestão é ler a obra uma segunda vez. Eu certamente estarei lendo, dessa vez eu certamente vou participar, eu estarei lendo a obra de novo em janeiro. E a leitura, ela não é exatamente o mesmo tipo de leitura apenas para apreciar a Revolta de Atlas como obra de literatura, mas é para fazer uma análise do que está acontecendo. Então, essa análise, esse tipo de estudo, que daí não é só a leitura do livro, mas um estudo sobre o livro, eu acho que isso vai dar uma vantagem muito grande para quem estiver escrevendo o ensaio. Então, essa é a primeira sugestão de modo de estudo. Não só consumir a obra, mas tentar estudar exatamente os eventos que estão acontecendo e o que os personagens estão fazendo. E o segundo comentário, eu acho que isso, para quem, vamos dizer assim, quem não está muito afim de ler a obra de novo, existe uma outra opção, existe um grande programa que o Ayn Rand Institute fez há uns anos atrás, chamado The Atlas Project, né, o Projeto Atlas, em que o Ben Bayer e o Greg Salmieri, que são dois filósofos e dois objetivistas, eles fizeram uma análise, um grupo de estudos, durante 8 meses, 8, 9 meses, sobre cada capítulo da Revolta de Atlas. Então, são 30 episódios, não são 30 capítulos, são 30 episódios. E aí vocês conseguem ver uma análise muito mais cuidadosa de vários detalhes da obra. Eu, ouvindo esse podcast, vamos dizer assim, de novo, eu aprendo muito sobre vários detalhes que eu nunca tinha me dado conta. Então, esse tipo de detalhe, esse tipo de estudo, de análise sobre os eventos da obra, isso é o que vai, eu acho que contribui muito para a compreensão que a pessoa tem das ideias que a Ayn Rand está expondo e por que ela está expondo essas ideias da forma que ela expõe,
e como consequência, eu acho que vai contribuir significativamente para um ensaio mais robusto, mais bem escrito, com mais conteúdo filosófico. Agora que a gente fez essa pequena introdução, eu confesso que esqueci de fazer a primeira pergunta e prejudiquei o Ricardo no processo de explicação. Eu espero não esquecer mais. Depois dessa pequena introdução, então, sobre a obra, vem uma pergunta igualmente relevante, né? Mais específica, que é como devemos ler e pensar sobre as perguntas que estão sendo propostas. Isso é uma coisa que nós temos discutido já há algumas semanas, né, com relação aos assignments na ARU, né, Ayn Rand University. Então, deixa eu jogar a pergunta de volta para ti. Primeiro, quando tu lê as perguntas, nós vamos discutir as perguntas em detalhe daqui a pouco, mas como tu lê as perguntas do ensaio? Como é que tu pensa sobre elas? Eu confesso que quando eu comecei o curso, e a mesma lógica se aplica para essas perguntas que nós estamos discutindo aqui hoje, você tem a tendência de ler a resposta como se ela fosse transmitir só uma coisa. Ela se fosse só um bloco, não importa as vírgulas, né? Ela é só um bloco e ela vai querer uma resposta direta ou fácil, vamos dizer assim. Ou seja, tu não desmembra, normalmente tu não desmembra a pergunta em todos os seus elementos. Faz uma leitura corrida, aí tu pensa assim, não, realmente eu acho que eles querem isso aqui. E aí começa a escrever. Isso é normalmente o que as pessoas fazem no geral, quando elas vão interpretar um texto. Elas olham e elas vão buscar, aparece dentro do livro, uma resposta específica, que já está lá dentro, ela já está pronta. É tipo aquelas perguntas de primeiro grau, qual é o seu nome? Qual é o nome do herói? Então, o nome do herói é tal. Então, eu já respondi a pergunta. E, feliz ou infelizmente, o processo ele não é tão simples assim. A própria pergunta em si é uma parte fundamental do processo. Isso pode parecer óbvio, mas é através da leitura crítica dessa pergunta que tu vai começar o teu processo, que posteriormente vai se tornar os pontos-chave e que, por fim, lá no final, vai se tornar no ensaio em si. Então, ela é um ponto fundamental para começar. Sim, eu acho que esse ponto que tu menciona, né, que existe um certo vício que as pessoas têm, que é muito comum, de ler a pergunta e já sair direto para a resposta, de não entender muito bem a pergunta. Eu acho que isso é fruto da péssima educação que nós temos no Brasil. Então, normalmente, né, o que a gente via ali no ensino médio, por exemplo, ou mesmo até na faculdade, na universidade, as perguntas elas eram feitas de uma forma muito simples, porque os professores, né, já julgavam os alunos como lá não muito capazes, então faziam perguntas muito no sentido de qual o nome do herói, ainda que talvez a pergunta fosse um pouco mais complexa, do tipo, por que a Dagny decidiu fazer tal coisa? Aí a resposta é, ela decidiu fazer tal coisa porque ela não sei o quê. Esse é o modo que a gente é treinado na escola, a pensar sobre uma pergunta. O que significa? A gente, de fato, não está pensando muito sobre a pergunta. Então, quando a gente se depara com essas perguntas, que até onde eu sei, elas foram elaboradas, ou pelo menos baseadas, nas perguntas feitas pelo Ayn Rand Institute, então, pela uma instituição de ensino americana que tem altos padrões, né, altos standards de ensino, de competência. Quando nós brasileiros lemos essa pergunta, ela é muito diferente do que nós estamos acostumados, né, com base na realidade do Brasil. Então, esse vício de ler, dar uma lida rapidinha na pergunta e já sair para a resposta, isso acaba causando, né, o resultado final, o essay, né, o ensaio final, acaba ele sendo muito distoante do que a pergunta de fato pergunta. Né? Então, eu acho que isso é um cuidado que as pessoas têm que ter. É um tipo de pergunta que ela não é comum aqui no Brasil. E aí tem um outro aspecto que é, nos Estados Unidos, é muito comum as pessoas terem que escrever ensaios
para conseguirem bolsas de estudo para a faculdade, que é uma coisa muito comum. Eles chamam de grants, não é a bolsa de estudo integral, que é assim que a gente pensa aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, eu sei porque a minha esposa é americana e ela ganhou muitos milhares de dólares escrevendo ensaios para conseguir bolsas. Então, isso é uma prática comum na cultura americana. Então, de novo, pensando que quem propondo essas perguntas, toda essa cultura de escrever ensaios para conseguir fundos, para pagar os seus estudos e não sei o quê, isso é uma coisa mais ou menos normal nos Estados Unidos, isso é comum. Então, tu pode até ir para lá na faculdade, né, nas pessoas a própria universidade te ajudam a escrever esses ensaios, te explicam como fazer, não sei o quê. Só que no Brasil isso não existe. Não existe, não existe uma instituição, talvez exista uma ou duas, mas não é uma prática comum de nós escrevermos ensaios para obter fundos para fazer alguma coisa. Então, nós não temos essa prática. Então, daí, eu acho que nós temos uma certa desvantagem. É por isso que eu chamo a atenção nessa questão da cautela sobre a leitura da pergunta. Então, o segundo ponto que o Matheus comenta é que a leitura, pensar em todos os aspectos da pergunta. Não só um aspecto geral, mas em cada detalhe que está escrito na pergunta. Então, ter uma atenção muito cuidadosa com relação a exatamente quais as partes que a pergunta possui. Então, não pensar a pergunta como um bloco, como uma unidade, mas tentar desmiuçar a pergunta, entender quais são os vários elementos que a pergunta está perguntando. E aí passar um processo de pensar aqui, como é que eu vou abordar todos estes elementos? Né? Porque um dos critérios, até da própria correção desses ensaios, e aí da premiação, é se a pessoa, de fato, ela abordou todos os aspectos da pergunta. Uma coisa que... Então, o caminho seguinte, depois que tu realmente... e isso nós vamos voltar depois, analisando cada uma das perguntas, para que fique claro o que a gente está querendo dizer. Supondo que, então, você entendeu a pergunta. Então, surge o momento de buscar os exemplos na obra. Você vai buscar exemplos relacionados àquele determinado personagem, àquele determinado contexto, para que você possa responder. Mas dentro disso, dentro de uma obra como a Revolta de Atlas, existem milhares de exemplos. Então, como eu escolho, como eu seleciono os exemplos mais importantes, mais impactantes, que depois eu vou usar no meu ensaio? Porque eu posso acabar selecionando exemplos ruins. Como é que funciona esse processo? Em parte, as perguntas, elas querem que a pessoa aborde certas ideias. E a pessoa, ela precisa mostrar evidências dentro do livro que contribuem, que corroborem com as ideias que a pessoa está apresentando, as ideias que a pessoa está argumentando. Então, é bom ter uma perspectiva com base em indução sobre o livro. Em vez de pegar o final do livro e pegar as conclusões que o John Galt comenta no seu discurso, em vez de fazer isso, é muito melhor que a pessoa pegue as ideias que levaram os personagens a entender certas ideias ou a mudarem as suas ações, né? Ou as ideias que os personagens possuem que motivaram as suas ações. E como que essas ações dos personagens, essas ideias e essas ações, ou a falta de ideias ou a falta de ações, como que isso impactou o conflito do livro, o conflito da obra, né? Os eventos, como que essas perspectivas dos personagens tiveram um impacto no desenrolar da obra, né? Então, é tanto as suas ações quanto a falta delas. É o fato do personagem não ter pensado tais ideias levou a tais consequências. E o fato do personagem não ter agido de tal forma levou a tais consequências. Então, esse é um primeiro aspecto. É tentar buscar, ter uma perspectiva mais com base na indução, ou seja, em análise de dados, para daí fazer uma generalização de vários dados, em oposição a pegar a conclusão já pronta que o John Galt apresenta no final do livro.
O segundo ponto tem a ver com como, agora, supondo que a pessoa ela selecionou os exemplos, como é que ela vai expor esses exemplos no livro? Desculpa, como ela vai expor os exemplos no ensaio? Eu acho que é mais relevante que a pessoa não só mencione os exemplos, mencione tal coisa aconteceu. Isso é uma forma de fazer, mas eu acho que uma forma muito melhor e que mostra mais domínio da obra e compreensão da obra, essa pessoa explicar exatamente como que esse exemplo é relevante para o ponto que ela está argumentando. Então, em vez de só mencionar tal coisa aconteceu, é muito mais relevante mencionar momentos de quebra, vamos dizer assim, na quebra do personagem, em que o personagem ele pensava uma coisa e aí ele passou a pensar outra coisa. Ele tinha tais ideias, ele passou a ter outras ideias. Então, quando a pessoa identifica esses momentos de quebra, não basta apenas mencionar que tal, né, que isso aconteceu, mas a pessoa ela tem que desmiuçar e mostrar domínio, que ela compreende como que esse evento ele é relevante para as ideias que a pessoa está argumentando. São os dois principais comentários, eu acho, com relação à questão dos exemplos. Antes da gente entrar nas perguntas, e eu acho que isso é fundamental, a gente pelo menos dar uma visão geral, e é uma dificuldade que eu verifico como revisor de textos no geral em diversos aspectos, desde aquele artigo que vai para o jornal, até aquele artigo do concurso, uma monografia, que é como estruturar as suas ideias. Porque tu pode ter as melhores ideias do mundo, os melhores exemplos, tu pode entender a obra com profundidade, né? Mas na hora de colocar no papel, assusta, né? Porque normalmente as pessoas não têm uma estrutura clara, uma forma clara de estruturar as suas ideias. Então, eu acho que a parte mais relevante tem a ver com como a pessoa está estudando a obra, que é essa questão da análise. Não é só ler a obra, mas é tentar analisar a obra. E como ela está selecionando exemplos. Então, muito antes da pessoa começar a ler, começar a escrever o ensaio, ela tem que selecionar uma pergunta que ela quer responder. E ela tem que ter muitas notas sobre a pergunta que ela quer responder. Notas, a gente chama de thinking notes, é notas de pensamento. A pessoa só está colocando ideias no papel. Então, a pessoa ela consegue olhar a pergunta, quebrar a pergunta nas suas respectivas partes, e com base na sua compreensão da obra, dos exemplos que a pessoa acha que servem para compor a resposta, mencionar todas essas nas suas próprias notas de pensamento, nas suas ideias. Eu acho que a pessoa fazendo isso, e aí pensando no assunto por 1, 2, 3 dias, aí ela consegue escrever uma outline. Ela consegue escrever as linhas gerais do que é a resposta dela. Isso, normalmente, a gente escreve entre 3 a 6 pontos. No caso, como o ensaio é de 1.500 a 2.500 palavras, eu imagino que a pessoa vai escrever essas linhas gerais em 5 ou 6 pontos. Então, a pessoa ela consegue, muito antes de começar a escrever o ensaio, ter essa estrutura básica de quais são as ideias que ela quer apresentar e quais os exemplos que ela vai estar utilizando para compor essas ideias, para exemplificar o que a pessoa está argumentando. Um livro que a Ayn Rand escreveu, em que ela comenta esse processo de escrita, é um livro chamado The Art of Non-Fiction, né? A arte de não ficção, em que ela explica exatamente o processo de escrita dela. Então, essas são as duas primeiras partes, né? Thinking notes, as notas de pensamento, são ideias gerais que a pessoa coloca no papel, em que ela utiliza essas ideias, vamos dizer assim, para alimentar o seu subconsciente. E aí, quando ela vai escrever as linhas gerais da resposta e depois ela vai desmiuçar isso no primeiro draft e depois nas versões finais do ensaio, a pessoa ela já consumiu o conteúdo que ela precisa consumir para conseguir escrever uma boa resposta. Isso, em oposição
a estratégia, que eu acho que é muito mais comum que as pessoas adotam, que elas leem a obra, veem a pergunta e já saem escrevendo. E aí, né, observem os seus próprios processos mentais quando vocês adotaram essa estratégia, que vocês começam a escrever e muito facilmente carece conteúdo. Vocês não sabem o que mais dizer sobre aquele ponto. E aí vocês acabam fazendo um processo de voltar na obra, tentar ler alguma coisa, achar, tá, eu acho que eu consegui encaixar isso aqui, e a pessoa fica indo e voltando em escrever o ensaio, voltar na obra, escrever o ensaio, voltar na obra. Esse é um processo muito comum que as pessoas adotam, e isso acaba fazendo que o processo de escrita seja muito frustrante, porque não é exatamente o processo que a Ayn Rand recomenda, eu também acho que é um processo muito ruim. Então é muito melhor, eu acho, ter fazer muito trabalho antes de sentar e começar a escrever. Porque todo esse trabalho anterior de análise da obra, de pensar sobre as ideias que a pessoa quer utilizar, pensar sobre os exemplos que a pessoa quer utilizar no ensaio, esse trabalho vai fazer com que, quando a pessoa for estruturar um ensaio, isso seja muito mais tranquilo. E a própria estrutura do ensaio vai ficar muito mais clara. Porque, tendo linhas gerais, a pessoa ela consegue ver nessas linhas gerais. E aí, voltar e olhar para a pergunta. Eu, de fato, estou abordando todos os aspectos que a pergunta está exigindo? E a resposta é sim ou não. E a pessoa ela consegue editar as suas linhas gerais e aí passar por um processo de começar a elaborar os parágrafos. E da mesma forma, mesmo quando a pessoa elabora todos os parágrafos e tem ali 1.500, 2.000 palavras, depois disso, depois até de escrever, a pessoa consegue voltar e ler a pergunta de novo e ver, eu de fato respondi todas as perguntas que foram feitas, e eu respondi com bons argumentos, são claros os argumentos que eu estou fazendo, são claros os pontos que eu estou fazendo. Os exemplos que eu utilizei, eles de fato exemplificam os pontos que eu estou tentando argumentar, né? O ensaio ele é claro, né, quando eu estou lendo, né, eu recomendo, deem o ensaio para alguém ler e perguntem o que tu acha que eu falei nesse ensaio. E aí, pela resposta da pessoa, vocês vão ver se de fato abordou as questões que estão na pergunta ou não. Isso é mais ou menos uma espécie de engenharia em reverso, né? Reverse engineering. Eu dou um ensaio para uma pessoa ler e ela tem que me dizer o que tu acha que era a pergunta desse ensaio. E quanto mais próximo a pessoa ela consegue estar do que de fato é a pergunta, mais claro é o ensaio. Realmente a forma normal de escrever, ela muitas vezes por isso que talvez muitas pessoas não escrevam, ela acaba sendo frustrante, porque realmente começa a escrever sem ter todo o material necessário para a atividade. Então é como exercer qualquer outra profissão, qualquer outra atividade e chegar no lugar e sem as ferramentas, sem o material para fazer o que precisa ser feito. E a escrita, então, segue a mesma lógica. Então, agora entrando nas perguntas em si, são 3 perguntas, nós vamos analisar uma a uma o que realmente está sendo pedido, para que ajude também nesse processo das pessoas que vão participar do concurso. Então, a primeira pergunta é a seguinte: Ayn Rand descreveu o tema de A Revolta de Atlas como o papel da mente na existência do homem. Como os acontecimentos e os personagens do romance dramatizam esse tema? Então, Matheus, me dá a tua análise. Como é que tu lê essa pergunta? Como é que tu pensa sobre essa pergunta? Que exemplos vêm na tua mente? Deixa eu só ver aqui que saiu. Então, a primeira parte da pergunta, ela faz uma afirmação. Então, ali já destaca principalmente o que é o tema da obra. Isso é de conhecimento geral, então não precisava constar aqui que o objetivo da Revolta de Atlas é refletir sobre o papel da mente na existência do homem. Então, essa é uma declaração, é um norte que tu vai seguir.
E o resto da pergunta, então, como os acontecimentos dos personagens do romance dramatizam esse tema? Aqui eu acho que puxa um pouco do que você comentou de não partir do final. Porque você poderia dizer assim, tá, então agora eu vou lá no discurso de Gauss e vou ver o que, que isso significa. Lá explica, tem a parte filosófica do axioma, né, A igual a A, enfim, esse tipo de coisa. Mas os acontecimentos e os personagens, eles se desenvolvem ao longo do tempo. Então, provavelmente, a resposta dessa pergunta ela vai estar ao longo do romance e ela não vai se dar em um ponto específico do romance, mas sim numa série de causas e efeitos que vão acontecendo ao longo do tempo. Então, começaria a pensar nela dessa forma. Sim, mas tu vê que quando a pergunta ela menciona o tema, né, o papel da mente na existência do homem, essa é a conclusão da resposta. Exato. Assim. E aí, o que a pergunta é como é que nós chegamos nessa conclusão? A pessoa só consegue chegar nesse tema, vamos dizer assim, no final do livro. Quando ela termina a obra, ela vai dizer qual é o tema do livro. E a pessoa pode responder isso. Mas o que a pergunta ela quer entender é como é que eu chego nessa conclusão, vamos dizer assim. Então, uma outra forma é quais são as evidências que estão no livro que me levam a pensar que este é o tema da obra. As evidências. Então, as evidências são acontecimentos e personagens. E aí, o que a pessoa tem que pensar é quais acontecimentos ilustram, não é? Dramatizam, demonstram que o papel da mente, né, demonstra o papel da mente na existência do homem. Quais são esses acontecimentos? E quais são esses personagens? Né? Então, eu tenho que pensar facilmente, né, se eu responder essa pergunta, o que eu vou fazer? Eu vou escrever 5 eventos e eu vou escrever 5 personagens. E eu vou tentar entender o papel que esses eventos tiveram no desenrolar do plot, né? E como esses personagens tiveram, nos seus percursos, contribuíram para isso, né? Dramatizaram essa questão do tema. Então, quando eu penso sobre... eu tenho que, de fato, pensar em exemplos concretos. Então, vamos só fazer, talvez, 1 ou 2 exemplos, só para fim de exemplo. Né? Então, acontecimentos do romance que dramatizam esse tema. É o papel da mente na existência do homem. Vamos ali logo para o início do livro. Capítulo 2, se não me engano. 1 ou 2. É do capítulo 2. Quando conta o início da história do Hank Rearden, que ele tem várias empresas, ele desenvolveu vários tipos de materiais, não é? Ore, vários metais, e aí comenta que naquele momento, no início da obra, ele descobre, né, vamos dizer assim, a fórmula final para o que depois é chamado de Rearden Metal, né, que é um novo metal, uma nova fórmula que ele conseguiu desenvolver, e que seria um metal revolucionário que, de fato, tem um impacto significativo na obra. Porque esse é um metal que o Hank desenvolve, que ele leva 10 anos desenvolvendo. Não foi um fim de semana, ele passou 10 anos desenvolvendo isso. Esse é o metal que é utilizado para a construção, que no final da primeira parte do livro, é o chamado do John Galt Line. Então, aqui a gente tem um exemplo. Ok, isso foi uma coisa que o Hank ele só consegue descobrir porque ele trabalhou no assunto. E não é um trabalho braçal, é um trabalho de pensamento. Vem no capítulo 2, descreve, ele tem uma equipe de cientistas. Não é um trabalho braçal, não é ele batendo lá no metal e fazendo não sei o quê. Não, é um trabalho científico, é um trabalho de exploração de conhecimento, de inovação. Inovação não acontece com o músculo. Inovação acontece com a mente do ser humano, com a análise de fatos, a tentativa de compreender como a realidade funciona. Então, e aí a pessoa ela tem que se perguntar, esse é um exemplo bom que demonstra que o papel da mente na existência do ser humano? É a resposta sim ou não. E aí, como que esse exemplo ele contribui na obra? Em parte, ele contribui porque ele é um metal utilizado na John Galt Line,
Muito depois, mais para o final do livro, ali no final da segunda parte, se não me engano, ou talvez até na terceira parte, o Hank, vamos dizer assim, ele é, entre aspas, obrigado a ceder os direitos do Reardon Metal lá para um dos cientistas, que depois é utilizado para fazer o Project X. Né? Uma grande parte da segunda parte do livro, não, o livro tem 3 partes, uma grande parte da segunda parte são, né, o Jim Taggart e lá os seus amigos tentando passar leis para saquear o Hank e saquear o metal dele, para que todos possam ter o direito de uso do metal. Né? Ele não pode decidir para quem ele quer vender. As pessoas, ele tem que ele tem que vender de uma forma igual para todo mundo. Né? Então, de novo, o fato dele ter desenvolvido o metal contribui para o desenrolar da história? Sim ou não? Eu acho que contribui. E eu acho que isso é evidenciado, né, olhando ali a origem do metal, que é um trabalho que ele faz com outros cientistas durante 10 anos. Eu acho que isso demonstra o papel da mente na existência do homem e como isso tem efeitos, tem consequências. Né? Agora, esse é um exemplo. Esse é um exemplo. Eu tenho que pensar em alguns outros. Né? E aí eu tenho que pensar quais desses exemplos, ou quais aspectos do exemplo ilustram os pontos que eu quero fazer. E aí, quando eu penso aqui, né? Então, a pergunta é como os acontecimentos e os personagens do romance dramatizam esse tema. Claro, acontecimentos e personagens é uma coisa que vai junto. Não é? Não existem acontecimentos sem pessoas e não existem eventos sem personagens, né? Evidentemente. Então, de certo modo, é o Hank Reardon e a inovação do metal e as consequências que isso tem ao longo da história. Só que, de novo, vejam que não é um evento que é um momento só. Esse evento, o fato de ele ter descobrido esse metal, ele tem N consequências. Tem outro aspecto, vamos dizer assim, completamente diferente dessas consequências que eu mencionei, que é ele faz um bracelete para a esposa dele, que é a Lillian. E a Lillian, quando ele entrega esse bracelete para ela como um presente, e ela, tendo seu caráter moral, ela considera aquilo ali como um lixo, como um pedaço de latão, como se não fosse nada, como se tivesse nenhuma relevância, nenhuma significância como resultado do trabalho dele. Essa é a perspectiva que ela tem. Alguma coisa acontece na história que eu não lembro exatamente o que é, literalmente eu não lembro, mas eu acho que o Reardon ele pega esse bracelete, como a Lillian não quis, e ele dá para a Dagny, né? Porque eventualmente o Reardon e a Dagny têm um caso, né? E ele entrega para a Dagny. Se eu não me engano, isso acontece no livro. De novo, eu teria que voltar, ler de novo, buscar onde é que eu acho que isso acontece, eu tenho que buscar exatamente o que aconteceu. E isso é uma coisa que tem um efeito na história também. Porque a Dagny, ela aprecia aquilo ali. E existe um conflito quando a Lillian descobre que o Reardon está tendo um caso com a Dagny. Porque a Lillian, ela é quem comenta, se eu não me engano, é para o Robert Stadler, tem 2 cientistas, e eu sempre confundo o nome deles, é o Stadler e o outro que eu não lembro o nome. De novo, eu tenho que voltar, ler qual é que é o nome de fato, para quem que a Lillian comenta. E esse cientista, que é a pessoa que está liderando o Project X, esse cientista utiliza esse fato de que os dois estão, né, que o Reardon e a Dagny estão tendo um caso, ele utiliza esse fato para coagir o Reardon a assinar os direitos do Reardon Metal. Então, de novo, é o fato de ele ter descoberto o metal que tem todas essas implicações. Então, esses são só 2 exemplos. São exemplos de natureza muito diferente. Uma tem a ver com o trabalho dele, as criações, né, John Galtline, etc, etc. E o outro tem a ver com a vida pessoal dele, o romance que ele tem, etc. Então, são 2 exemplos. Então, para um personagem. E aí, de novo, eu consigo pensar, será que eu penso em algum outro exemplo com relação ao Reardon e ao metal que ele desenvolveu? Isso seria toda uma caixinha, uma categoria. Eu posso pensar, ok, deixa eu pensar em outro personagem. O que o Francisco faz? E aí eu passaria pelo mesmo processo. Só que esse é um processo de pensamento. Né? E esse são todas thinking notes que eu estou fazendo, e que eu literalmente eu estaria escrevendo, e que eu tenho que voltar na obra, porque o livro tem 1.100 páginas. Eu tenho que voltar na obra
e ler algumas passagens de novo e pensar, ok, de fato eu entendi o que está acontecendo, e depois pensar se esses são os melhores exemplos, né? Então, o processo que eu faria seria exatamente buscar vários desses exemplos para conseguir entender quais que eu vou estar utilizando. E alguns deles eu entendo melhor, outros eu entendo pior. E, naturalmente, eu vou selecionar os exemplos que eu entendo melhor. E aí, depois de fazer todo esse processo, que levaria algumas horas, né, e eu até espaçaria em dias diferentes, aí eu consigo ter uma ideia do que, de fato, eu quero escrever para responder essa pergunta. Partindo, então, para a segunda pergunta, ela começa da mesma forma que a anterior, com uma afirmação. Então, a revolta de Atlas representa uma sociedade em que a liberdade econômica está diminuindo. Esse é um fato. Esse é um fato que você já tem que ter na cabeça. Essa é uma afirmação. Qual é a motivação filosófica por trás desses controles e qual é o resultado prático? Essa é a primeira pergunta. Qual é a resposta do herói John Galt, tanto prática quanto filosoficamente? E então, use os eventos do romance para balizar a sua resposta. Então, como é que tu pensa sobre essa pergunta? E eu acho que a questão mais óbvia né, é a diferença entre a pergunta número 1 e a pergunta número 2. Que a pergunta número 2, ela possui várias perguntas. E a pergunta número 1, ela só possui uma pergunta. Só que a pergunta número 1, ela pergunta sobre acontecimentos no plural e personagens no plural. Então, a pessoa ela tem que mencionar vários acontecimentos, né? Vários aqui, vamos dizer 3. E vários personagens, vamos dizer 3. 3 ou 4, dependendo de como a pessoa está, de fato, abordando cada acontecimento e cada personagem. Então, é parte da natureza da pergunta número 1, em que ela, entre aspas, ela é mais simples, porque é só uma pergunta, mas ela está demandando da pessoa vários acontecimentos, né? Vários exemplos, em oposição à pergunta número 2, em que ela já é mais quebrada, porque ela possui várias perguntas. Então, me diz, como é que tu pensa sobre essa pergunta? Bom, eu começaria então com essa primeira pergunta. Qual a motivação filosófica por trás desses controles e o resultado prático? Essa pergunta ela revela bastante sobre a filosofia objetivista, no sentido de que ela estabelece que a forma de pensar filosófica ela gera resultados. Então, não existe uma dicotomia entre teoria e prática. Uma teoria ruim vai levar a uma prática ruim, uma teoria boa vai levar a uma prática boa. No caso da obra, obviamente, fica implícito que existe uma filosofia ruim e que essa filosofia ruim cria determinadas coisas, por exemplo, os controles, e que esses controles, ao final, geram a consequência de queda da liberdade econômica que foi declarada no início. Então, esse é o primeiro insight que eu levaria na hora de buscar os exemplos. Então, frente a isso, qual a resposta do herói John Galt, prática filosoficamente? O que quer dizer? Eu estou puxando a primeira pergunta, eu estou reforçando que existe uma teoria, uma prática e que isso tem consequências, mas, ao mesmo tempo, eu estou restringindo ao personagem John Galt. Então, a pergunta está começando a me direcionar para que eu não vou tratar de todos os personagens. Eu quero saber, a pergunta está buscando saber a posição de John Galt, o que ele faz. Eu não quero saber o que a Lilian faz, o que a Dagny faz. Eu quero saber o que John Galt faz dentro desse contexto da pergunta. E, por fim, daí eu vou atrás dos eventos do romance que balizam a resposta. Então, essa pergunta, diferentemente da primeira, ela pede um foco específico no Galt e como ele responde a essas coisas, como ele explica e como ele responde, o que ele faz frente a esses fatos. Meu vizinho está fazendo obras aqui, eu nem sei se tu consegue ouvir a furadeira dele, mas isso contribui enormemente para a minha desconcentração, né? Ele deve ser um altruísta, né? Ele está aqui tentando sabotar
sabotar a minha contribuição para que as pessoas entendam como escrever os ensaios. Mas, enfim. Então, né, pensando nessa pergunta, né, da mesma forma, ele comenta que a primeira frase é uma afirmação. Ou seja, a pessoa, eu quero que a pessoa escreva sobre isso. Eu quero que ela escreva sobre, que ela demonstre que ela entende que a sociedade na Revolta de Atlas representa uma sociedade em que a liberdade econômica está diminuindo. É sobre isso que há a resposta, né? E aí eu consigo quebrar essa questão em algumas partes. Uma delas é qual a motivação filosófica por trás desses controles? Isso é uma pergunta. Né? Qual a motivação filosófica? E o que a pessoa tem que se perguntar é o que é uma motivação filosófica? E isso não é uma questão óbvia. Qual é a diferença entre uma motivação e uma motivação filosófica? E a segunda parte é qual é o resultado prático. Ou seja, essa pergunta, ela já são duas partes. E aí, quando entra na questão do John Galt, de novo, são duas perguntas. Qual é a resposta dele do ponto de vista prático e qual é a resposta do ponto de vista filosófico, né? Ou seja, do ponto de vista teórico, vamos fazer mais ou menos essa substituição. Então, quando eu vejo que essa pergunta ela me pede a resposta do Galt, tem três aspectos que me vêm à mente sobre relevantes para a pessoa reler. O primeiro é a conversa que a Dagny tem no final da parte 2, que ela tem com o mendigo, né, chama de Bum, em que o mendigo, ele conta, quando ela está no trem, né, o mendigo conta para a Dagny o que aconteceu na empresa que ele trabalhava. Que é a empresa que o John Galt também trabalhava, ou seja, ele fundamentalmente conta o que levou a um homem a declarar que ele iria parar o motor do mundo. Ele conta exatamente o contexto que isso aconteceu. Então, isso é a primeira coisa que me vem à mente como relevante para a pessoa reler e tentar utilizar aquilo na sua resposta. Quer seja para ela entender melhor, né, o livro, quer seja como, de fato, buscar exemplos dali. O segundo aspecto, que é talvez o mais óbvio, é reler o discurso que o Galt faz. Porque aí é que ele dá a resposta filosófica, né? Ele explica exatamente as ideias que ele possui e os tipos de ações que ele acha que são necessários. E o terceiro aspecto relevante que me vem à mente é pensar como as pessoas que ele foi chamando para a sua greve, né, como essas pessoas impactaram o livro. A primeira pessoa que ele chama é o Francisco. E, se eu não me engano, a segunda é o Daneskjold, né? Ragnar Daneskjold. Então, como é que as ideias do Galt tiveram um impacto no Francisco e no Ragnar, né? E aí, em outros casos, no livro, né? Porque, de novo, não é só a questão filosófica, não é só as ideias dele, mas é a questão prática, né? Logo no início do livro, tem uma pessoa que se demite, que é se eu não me engano, é o Owen Kellogg. Se eu não me engano, esse é o nome do personagem. Né, quando o Midas Mulligan ele renuncia, qual o efeito que isso tem no livro? Enfim, e outros personagens. Né? Quando o próprio fato do Francisco ter se demitido, né, ter entrado em greve, qual o impacto que isso teve no livro? Qual o impacto que isso teve na Dagny? Qual o impacto que isso teve no Reardon? Né? E qual o impacto, vamos dizer, final, quando de fato o Reardon entra em greve e quando a Dagny entra em greve. Né? Então, existe uma série de exemplos diferentes, de personagens diferentes, que a pessoa consegue pensar para ver como as ideias do Galt, a estratégia dele, como resposta, os impactos que isso tiveram. Né? Mas essa é a segunda parte da resposta, vamos dizer assim. É como se a pergunta tivesse duas grandes partes, em que cada parte é subdividida em outras duas partes. Então, a pergunta ela começa com a questão
da motivação filosófica por trás desses controles e o resultado prático. Então, quando eu leio destes controles, quais controles? Quais são esses controles que a pergunta está fazendo referência? Então, existem duas grandes directives, né, assim que eles chamam no livro. Eu não lembro o nome delas, mas são duas grandes directives que abordam vários controles que são passados. Uma delas, inclusive, a Ayn Rand, ela descreve, se eu não me engano, um dos personagens, ele lê, eles estão em um grupo, e um dos personagens, ele lê o que está escrito nessa directive. E aí, relendo, né, quais são esses controles, a pessoa ela consegue ter uma ideia exatamente exatamente de quais são esses controles, né, e entre parênteses, como eles se assemelham ao Brasil. E nessa conversa que esse grupo de pessoas tem, que tá ali o Jim Taggart, tá eu acho que o Robert Stadler, se é o cientista que eu estou lembrando e não o outro. E nessa cena, não só é lida quais são os controles, mas a interpretação que eles têm sobre os controles. E é ali que a pessoa consegue ver a motivação filosófica que as pessoas têm. Ou seja, é como se fosse uma motivação metafísica. É uma motivação que está na base das ideias que a pessoa tem e das ações que a pessoa vai tomar. Então, não é só uma motivação comum, vamos dizer assim. Que é, eu estou cansado, eu quero descansar, então eu vou para a praia. Isso é uma motivação comum, mas não é isso. Não é isso que é uma motivação filosófica. É uma motivação que repercute em todos os outros aspectos da vida da pessoa. É uma abstração mais broad generalization, né? É uma abstração mais abrangente. Então, quais são essas motivações filosóficas? Então, lendo essa parte, essa cena do livro, parte do que eles comentam é sobre como é injusto que algumas pessoas se beneficiem e outras pessoas não se beneficiem. Isso é uma motivação filosófica. Isso repercute em todos os aspectos da vida da pessoa. Quer seja num jogo de futebol, em que é injusto que o Brasil tenha ganho 5 Copas do Mundo e a Inglaterra só ganhou uma. Repercute em quando eu vou almoçar, em que uma pessoa está comendo mais do que eu, ou eu estou comendo mais do que outra pessoa. Repercute em que eu tenho um salário maior que a outra pessoa, ou outra pessoa tem um salário maior que eu. É uma coisa muito comum que eu comentava com as pessoas, eu perguntava para a pessoa, quantos carros tu tem? E a pessoa dizia, eu tenho 2 carros, né? Eu tenho um e a minha esposa tem outro. E eu falava para a pessoa, ora, mas eu não tenho nenhum carro. Então a coisa justa a fazer é tu me dar um dos teus carros, e aí cada família tem um carro. Então, isso é uma perspectiva metafísica, né? Uma perspectiva filosófica. Isso repercute em todos os aspectos da vida da pessoa. Se ela acha que todas as pessoas devem ser iguais, ou elas devem ter acesso aos mesmos bens, aos mesmos serviços. E esse é o tipo de ideia que é apresentado nessa conversa. Claro, e essas ideias são baseadas no quê? São baseadas numa certa filosofia, numa certa moral, numa certa ética, que é a perspectiva altruísta. Né? Então, esse é o tipo de coisas que eu acho que as pessoas têm que pensar quando elas estão lendo essa pergunta e tentar entender, né? Quando a pessoa lê motivação filosófica, o que a pessoa tem que pensar? O que é uma motivação filosófica? Onde eu consigo buscar exemplos de motivações filosóficas? Então, quando eu comento essa cena em que eles estão discutindo essa directive, Directive 2- não sei o quê, esse é um exemplo. Se eu for responder essa pergunta, eu vou tentar pensar em outros exemplos. E aí eu vou selecionar o que eu acho mais adequado, os aspectos que eu acho mais adequados. Então, pensando aqui de novo, a estrutura dessa resposta, sendo que eu tenho 2 perguntas, não é? Qual a motivação filosófica por trás desses controles e qual é o resultado prático? Né? Essas são 2 questões. Uma é a motivação filosófica por trás desses controles, eu tenho que explicar quais são os controles, qual é a motivação filosófica, e aí eu tenho que explicar o resultado prático, né? Que as pessoas começam a desaparecer, começa a haver uma falta de materiais, etc, etc. Isso é um aspecto da pergunta, essa primeira metade da pergunta, vamos dizer assim. E a segunda metade é qual é a resposta do John Galt em 2 aspectos, do ponto de vista prático e do ponto de vista filosófico. Então, facilmente, essa pergunta ela é quebrada em 4 aspectos, 4 partes.
e a pessoa tem que ver como é que ela vai responder cada uma dessas partes e como ela está utilizando exemplos do romance que concretizem essas questões, né? Lembrando sempre que o tema da resposta é que a revolta de Atos representa uma sociedade, que a liberdade econômica está diminuindo. Então, lendo a resposta, eu de fato abordo que a revolta de Atos é uma sociedade em que as liberdades econômicas estão diminuindo, sim ou não, e o quão bem eu estou fazendo isso. Perfeito. Vamos agora, então, para a terceira e última pergunta contemplada no concurso. E, aparentemente, a mais complexa. Francisco D'Ancona e seu professor, Hugh Exton, aconselham-nos mais de uma vez a verificar nossas premissas, que do inglês é check your premises, né? Pois não existem contradições. Então, aqui, novamente, a pergunta começa com uma afirmação. Então, identifica ao menos duas contradições aparentes que os heróis da revolta de Atlas encontram e explique, baseando-se em passagens do romance, quais premissas eles precisam verificar e corrigir para poderem entender que essas contradições, né, entre aspas, não existem. Bom, o Ricardo... Já jogando Ricardo de volta para ti, me diz como é que tu já, pensa sobre a isso. pergunta. Realmente, essa pergunta, ela me parece das três a mais complexa, porque ela trata aqui das contradições aparentes, né? E a Rand, ela é muito boa em trazer ao longo dos seus romances esses que a gente chamaria de pega-ratões, que quando você lê o romance sem ter um conhecimento prévio da filosofia, tu é levado por um caminho diferente. Quem teve a experiência de ler A Nascente, por exemplo, se tu lê só uma parte do livro, tu vai ter uma conclusão totalmente diferente do que a conclusão que está lá no final. A gente não vai expandir aqui porque não é o foco do nosso webinar. Mas é importante vocês terem essa ideia que esses pega-ratões, ou aqui a gente chama, né, no caso de contradições, existem, elas são aparentes, mas elas existem ao longo do romance e tu tem que ser capaz de identificá-las, não só para responder essa pergunta, mas para entender o romance como um todo e a filosofia em si. Então, o que eu faria em primeiro lugar? Eu tentaria, de cabeça, já ter o acesso a essas contradições, coisas que possam ser as contradições, não necessariamente são, mas eu tentaria tomar nota, em primeiro lugar, do que eu lembro do romance. E, tendo a certeza de que essas são duas contradições aparentes, eu começaria a buscar passagens nos romances justamente para dar esse corpo para a minha resposta. Interessante que tem a fase inicial, então, é identificar as contradições, entender quais premissas que levaram a essas contradições. Então, você percebe que a ordem da pergunta ela não é 1, 2, 3, 4, ela parece que vai para o item 2, depois volta para o item 1, né, supondo. E eu detectei, então, a contradição, eu entendi de onde ela vem, e eu vou ter que dizer o que eu vou... Tá, se ela está errada, se não são contradições de verdade, o que eu preciso corrigir na minha forma de pensar para chegar à conclusão, que está ali no início, de que não existem contradições. Então, me parece que existem 3 fases distintas pelas quais eu tenho que passar de modo a responder essa pergunta. Eu acho que existe uma questão, nessa questão da leitura da pergunta, como eu tenho ressaltado nos outros 2 exemplos, eu acho que o aluno, né, que está respondendo isso, ele tem que se perguntar se ele entende o que está escrito na pergunta. Porque o que está escrito na pergunta não é óbvio. É como no outro exemplo, o que é uma motivação filosófica? Isso não é uma questão óbvia. Então, da mesma forma, nessa pergunta,
quando ele menciona ali, o Hugh Axton, ele aconselha a verificar as nossas premissas, pois não existem contradições. O que significa dizer que não existem contradições? O que tu diria com relação a isso? Aqui eu sempre buscaria remeter ao axioma da não contradição, justamente para entender que essa consequência de não haver condições, ela é uma consequência de uma crença não, mas de uma constatação filosófica dentro do objetivismo, do que a Rand pensava, isso vindo de Aristóteles, que A igual a A. Então, não existe essas contradições na realidade. Por isso que até na pergunta aparecem contradições aparentes. E essas contradições na vida normal da pessoa, elas surgem justamente pela nossa incapacidade, em algumas áreas, de chegar vamos dizer assim, a conclusões racionais sobre as coisas. Seja sobre o nosso comportamento, sobre a nossa vida, sobre a economia, que hoje está num tema muito discutido, né, com relação ao que está por vir a partir do ano que vem, em termos de política econômica. Então, e isso também acontece no livro, as premissas filosóficas equivocadas levam a políticas econômicas equivocadas também. Que muitas pessoas, ao olhar pela primeira vez, elas dizem assim, realmente, isso é justo, isso é correto, faz sentido, vai ter um resultado bom, como naquele exemplo que tu falou da igualdade entre todos. Mas que, na verdade, não é o caso. Então, seria um exemplo de contradição aparente da realidade como um todo, não necessariamente do romance, mas é um exemplo de quando você pensa que alguma coisa está certa e você age com base nessa crença equivocada, nessa premissa equivocada, e ela gera, então, os resultados negativos, contrários ao que tu esperava que fosse acontecer. Mas dando uma perspectiva mais filosófica para o que tu comentou, é que não existem contradições na realidade. Metafisicamente, da natureza do mundo, da natureza das coisas, não existe nada que contradiza outra coisa. Não existe um objeto, uma coisa no mundo, um ente, que contradiza todo o resto. As leis naturais do mundo, do universo, elas são leis, elas sempre funcionam da forma que elas funcionam. Quer nós entendamos essas leis, quer não. Agora, o conceito contradição, ele existe. Mas ele existe por quê? Se não existem contradições na realidade, no mundo, por que nós temos o conceito contradições? Isso é porque epistemologicamente, ou seja, da natureza do nosso conhecimento, nós podemos cometer erros. E na nossa mente, nós podemos manter contradições. Então, na realidade, não existem contradições. Mas eu posso pensar que, por exemplo, aumentando, imprimindo dinheiro, como o Banco Central faz, aumentando a quantidade de circulação de moeda, isso vai causar um crescimento econômico. Isso vai causar prosperidade econômica. Isso é uma contradição. Então, na realidade, não existe nenhum tipo de coisa nesse sentido. Mas a pessoa tendo a ideia de que aumentando a quantidade de circulação da moeda, que isso vai causar prosperidade, né? Porque eu tinha 0 e aí agora eu dei R$100 para a pessoa. Agora eu tenho R$100. Então eu estou mais rico, eu estou próspero. Isso de fato é verdade. Então a contradição ela acontece dentro do campo da epistemologia, dentro das ideias que as pessoas possuem. Daí que o Hugh Axton, né, que no livro ele é um filósofo, ele é um professor de filosofia, ele comenta, né, que não existem contradições na realidade. Então, por que ele diz para verificar as suas premissas? O que ele está dizendo é verifique as ideias básicas que você possui na sua mente. Porque se você identificar uma contradição no seu pensamento, em que você talvez esteja aplicando na realidade, tipo imprimir dinheiro pensando que vai causar prosperidade, se você está fazendo isso,
existe alguma coisa errada na sua forma de pensar, na sua identificação dos fatos da realidade. Isso é que o Hugh Jackson está dizendo para o Francisco. Então, toda essa é a meu ver, isso é uma parte da resposta. Explicar exatamente o que ele quer dizer com isso é uma parte da resposta. Então, a primeira leitura que eu faria seria onde no livro, qual é a cena, qual é o contexto da trajetória do Francisco que leva ele a ter essa conversa com o Hugh Jackson, em que o Hugh Jackson ele lembra o Francisco disso. Porque o Francisco ele sabe, mas ele está lembrando o Francisco desse fato. Não, desculpa. Agora que eu estou lendo a pergunta de novo, não é uma conversa entre eles, porque eu estava pensando, né? Quem fala isso é o Hugh Jackson falando para Dagny, agora lembrando do que acontece. E o que a pergunta diz não é uma conversa entre os dois, é que o Francisco e o Hugh Jackson nos aconselham a isso. Ou seja, existem duas cenas em que isso acontece. Uma é o Hugh Jackson falando para Dagny, então isso é uma cena, é um contexto que a pessoa pode elaborar. E o outro, eu acho, aí de novo, eu teria que voltar no livro, eu tenho que ir no Kindle e procurar, né, checker premises, e aí ver onde é que cai. A outra cena, eu acho que é o Francisco falando para o Hank Rearden. Mas, de novo, eu teria que voltar e buscar exatamente essa cena. Então, lendo essas passagens em que eles comentam isso, em que eles dão esse conselho, eu consigo entender melhor qual é o conflito que o personagem que está recebendo o conselho, que um deles é a Dagny, qual é o conflito que ela está tendo, né, para que esse conselho esteja sendo dado. Eu acho que isso vai ajudar a pessoa a buscar, né, pelo menos duas contradições que os heróis encontram, né, em que, em grande parte, eles estão lidando com essas contradições. Então, eles são os heróis da história, eles são os bons personagens, os personagens morais. Só que, mesmo assim, eles cometem erros, né? A razão é um absoluto, porque é a única forma que nós temos de obter conhecimento, mas isso não significa que a nossa razão é infalível, né? A razão é passível de cometer erros. Então, esses exemplos são erros conceituais, erros de compreensão do mundo, de identificações da realidade, que os personagens fazem, que levam eles a pensarem, a terem em suas mentes essas contradições. Como consequência, eles agem de uma certa forma. E o que o Francisco e o Hugh Jackson estão dizendo é: corrige essas premissas que estão erradas, né? Verifica essas premissas, se essas premissas de fato estão corretas. E isso vai corrigir o teu pensamento e, como consequência, as ações da pessoa, do personagem. E aí a parte final, né, pergunta quais premissas eles precisam verificar. Então, isso é uma pergunta muito explícita, muito direta, né? Verificar e corrigir, para entender que essas contradições não existem, né? Então, a pergunta ela pede, né, vamos dizer, dois casos. Eu vou pressupor aqui como dois personagens diferentes, lidando com dois problemas, dois conflitos diferentes. E quais são as coisas que eles precisam fazer, precisam pensar, precisam entender, precisam, né, concretizar, para chegar à conclusão que, de fato, aquelas contradições que eles possuem nas suas mentes estão erradas. Esse é o meu review dessas três perguntas. Então, perfeito. Acho que um ponto importante antes da gente concluir, nós temos mais uma pergunta, que eu acho que é uma revisão ali de tudo que nós discutimos até agora. É importante notar que o objetivo do webinário não é dar as respostas, para Isso, que quem está assistindo só, né, baixe o áudio e, tá, essa é a resposta, tá, então agora eu vou procurar os exemplos. A ideia é justamente mostrar que o processo não é simples, que a gente está aqui fazendo esse webinário justamente porque a gente entende a dificuldade relativa não só a essas perguntas do concurso de ensaio, aqui nós estamos tratando delas, mas a qualquer pergunta. Essa forma de refletir sobre as coisas que nós estamos fazendo aqui hoje, ela se aplica a qualquer tipo de pergunta, né? Então é importante notar que o objetivo do webinário é sim tratar da obra,
trazer alguns insights que podem ser relevantes para a resposta, sim, mas não dar a resposta pronta para quem está ouvindo. Porque daqui a pouco, a partir de quando começou a assistir o vídeo, poderia ter essa expectativa. Tá, agora eu vou pegar a resposta fácil aqui para eu escrever. Não é o caso, nunca foi o objetivo do webinário, mas justamente mostrar que esse processo é um trabalho, é um processo trabalhoso, é um processo que no qual você pode errar inicialmente. É difícil você ter a resposta na primeira leitura da pergunta. Então, acho que é importante destacar esse ponto ali antes da gente partir para a pergunta final. E qual que é a pergunta final, então? Como devemos pensar sobre a quantidade de tempo para estudar a obra, estruturar a resposta e escrever o ensaio? Porque, afinal, nós trabalhamos com prazos. Existe um prazo para começar e entregar. Então, como a gente lida com isso, Ricardo? Com essa questão dos prazos, que às vezes assusta. Eu acho que parte dessa, né, do que a gente tem conversado até então, eu acho que isso contribui para a pessoa entender a quantidade de tempo que escrever um bom ensaio demanda. Porque escrever um ensaio, ali 1.500 palavras a 2.500, a pessoa ela consegue escrever em 2, 3 horas. Ela senta, joga ali ideias no papel, né, escreve um primeiro draft e chama aquilo do seu ensaio final e entrega. Então dá para escrever em 3 horas. Dá para fazer. Mas eu acho improvável, quase impossível, que a pessoa de fato consiga ganhar, né, que em parte existe uma compensação monetária, e é significativa, eu acho que é relevante. Eu acho importante a pessoa ela ter essa perspectiva de que escrever um bom ensaio que tem a chance de ganhar vai dar muito mais trabalho do que nós, brasileiros, estamos acostumados a dispor para escrever um texto. Então, por baixo, se a pessoa já leu, quem não leu tem que ler, né, tem que ler o livro, né? O livro tem um pouco mais de 50 horas no audiobook, então isso são algumas horas. Mas a pessoa pensando sobre as perguntas, eu diria que eu acho que a pessoa deveria passar algumas horas relendo as passagens que ela acha significativas da obra, que ela vai estar utilizando como exemplos. Então, por baixo, eu diria 2, 3, 4, 5 horas relendo partes do livro, né? Procurando essas partes e relendo essas partes, tirando notas, estudando a obra de fato, estudando as partes que a pessoa acha relevante. Isso é um aspecto. A parte do pensamento, eu acho que isso é uma coisa que a pessoa ela deve ruminar por um certo tempo. Então, ela tendo os exemplos, eu acho que ela não deveria só sentar e escrever as ideias dela e daí já partir para escrever o ensaio. Eu acho que em um certo dia a pessoa deve sentar e escrever algumas ideias, deixar o seu subconsciente ir trabalhando para surgir novas ideias, né? Pensa enquanto você está caminhando, levando o cachorro para passear, pensa quando está tomando banho, tu vai ruminando, tu vai pensando, será que essa é uma boa ideia? Que outras ideias tem? De repente eu tenho que ler tal capítulo de novo. Esse processo, ele leva algumas horas. E quando isso estiver muito bem feito, e aí, de novo, é capaz disso, por si só, levar umas 5 a 10 horas, quando isso já estiver mais ou menos bem feito, a pessoa consegue sentar e aí ela já tem uma boa ideia do que ela vai escrever na resposta. E aí que ela, de fato, vai começar o processo de escrita, que daí ela vai escrever as linhas gerais, pensar, ok, de fato eu estou respondendo, eu tenho respostas para cada um dos aspectos da pergunta, eu tenho exemplos, como é que eu vou estar integrando eles, etc. E aí o que eu recomendo é, depois que a pessoa tem as linhas gerais do que ela quer escrever, é escrever um draft, é escrever seria um rascunho da resposta. Então escreve, né, se é de 1.500 a 2.500, escreve, se force a escrever 2.500 palavras. Mesmo que depois você corte e fique 1.800, não tem problema, mas se force a escrever mais, escreve 2.500. E aí deixa esse rascunho de lado por uns 2, 3, 4, 5 dias. E aí volta e lê o que você escreveu. E vê se de fato está bem escrito, se corresponde com as perguntas da pergunta, né, os aspectos da pergunta, e como a resposta ela pode ficar mais clara. E aí passa para um processo de edição.
Então, eu acho que, em parte, não só existe uma certa demanda de horas que a pessoa vai estar passando, pensando, relendo, escrevendo, editando. Não só isso demanda, eu acho que tranquilamente 10 a 20 horas para uma resposta que vai estar ganhando. Mas também demanda um certo espaço de tempo que é não façam isso em 2 dias. Isso seria extremamente frustrante, 2, 3, 4 dias. Façam isso ao longo de 2 ou 3 semanas, 4 semanas. Né? O ensaio ele precisa ser entregue no final de fevereiro. Eu posso confessar aqui que eu já estou estudando a obra de novo para esse propósito. Eu estou ouvindo de novo o Atlas Project, né? Os 30 episódios de 1h30 cada um, então são em torno de 45 horas ao todo. Eu estou fazendo isso em parte porque eu tomo como uma oportunidade de estudo. É uma oportunidade em que talvez eu possa ganhar o prêmio, mas eu tomo uma oportunidade de estudo em que eu posso entender melhor a obra, eu posso entender melhor a filosofia, e isso por si só já é uma coisa que vale muito a pena. Eu posso praticar a minha habilidade de pesquisa, de tentar entender como é que o livro funciona, entender como é que as ideias se conectam no livro, em diferentes partes do livro, e eu posso melhorar, praticar a habilidade de escrita. Então, tem um certo sentido em que, claro, eu gostaria de ganhar o prêmio, mas eu tomo esse exercício como uma espécie de um projeto de pesquisa, uma prática em que eu estou desenvolvendo essa habilidade, em que eu posso aplicar essa habilidade para N outras coisas que eu faço, que é outros artigos que eu vou escrever, que é para quem está na faculdade. A pessoa ela tem que escrever ensaios na faculdade sobre outros temas, ou ela tem que fazer projetos de pesquisa, né? Então, eu vejo esses concursos como uma oportunidade que a pessoa tem de praticar certas habilidades e que talvez ela ganhe o prêmio ou não, né? Mas reparem que não é uma coisa que a pessoa ela senta e ali de noite ela escreve ali um ensaio e envia e fica por isso mesmo. Eu levo o ensaio muito mais a sério. Eu acho que existe um enorme trabalho que a pessoa tem que ir passando ao longo de algumas semanas. Até isso, em parte, contribui para que o processo não seja frustrante para a pessoa. É um processo muito mais calmo, muito mais cauteloso. E, de fato, parte do propósito individual, né, afinal de contas, nós somos egoístas, é eu entender melhor a obra porque eu quero entender melhor a obra. Eu quero entender melhor como a filosofia funciona. Eu quero apreciar mais a obra nas minhas leituras futuras. Então, esse é o meu final com relação ao tempo. Para finalizar, reforçando o que o Ricardo comentou, a Rand sempre dizia que o objetivismo era uma filosofia para viver na Terra. Então, esse esforço do concurso, você vê que mesmo as próprias perguntas, elas te facilitam, te proporcionam fazer reflexões sobre coisas que estão acontecendo na realidade, seja na realidade brasileira, na sua vida e tudo mais. Então, não são perguntas e não são reflexões que se aplicam só a esse romance especificamente. Nós não estamos querendo saber qual o nome do herói da Revolta de Atlas. As perguntas, elas buscam um entendimento mais profundo da filosofia e que esse entendimento, no final das contas, também possa ser utilizado na sua vida. Então, a gente convida novamente a participação de todas as pessoas que acompanham aqui o Objetivismo Brasil. É uma oportunidade muito bacana. Tem a parte da premiação financeira, que também é um outro incentivo. Mas sempre busquem, ao longo desse processo, aproveitarem todos esses benefícios indiretos também, diretos e indiretos do processo de escrita, porque hoje, mais do que nunca, é muito importante você saber se comunicar bem. E a escrita é uma dessas esferas onde você precisa se comunicar bem nos dias de hoje. Então, aproveite essa experiência do ensaio. Desejamos boa sorte a todos que participarão, né? E deixem também nos comentários, caso tenha restado alguma dúvida, alguma coisa, para que nós, se for necessário, a gente possa também desenvolver mais um webinário, um complementar só com perguntas e respostas. Então, interajam para que vocês fiquem cada vez mais preparados para participar desse evento. Então, muito obrigado, Ricardo, muito obrigado a todos que nos acompanharam aqui no dia de hoje.